Olá, muito bem-vindo, mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo eu quero te dar uma dica de um filme muito legal que tá aí em exibição pela Netflix, que é Um Pai para Lily. Olha, esse filme me surpreendeu muito positivamente, é muito legal, muito interessante a história. Não tem nada de mirabolante, até parece aqueles filmes antigos que não tinham mega efeitos, mega produções, não eram aquelas produções caríssimas que hoje em dia a gente vê, né? Tão comum no cinema e que às vezes é um pouco empobrecido de enredo, de história, de significado, de mensagem. Eu que amo, assim, um filme baseado em fatos reais, um filme com uma mensagem, esse filme foi muito interessante ter assistido. Depois eu fui ver um pouco sobre a história e tal, né, se foi baseado em fatos reais. Então esse filme ele tem nuances aí que não é exatamente baseado numa história real, mas a diretora se apropriou aí de algumas situações que ela mesma vivenciou. E é um filme que retrata muito assim as questões familiares, especificamente a questão ali da relação da Lily com o pai dela, todos os traumas que ela carrega. E assim, eu não quero, né, se você não viu ainda o filme, é um incentivo para você assistir, e eu não quero aqui contar, né, todo o filme, dar spoiler, mas que você perca a vontade, né, de assistir e perca o interesse, perca aí aquela efeito da surpresa. Mas eu quero tratar nesse vídeo, como aqui, se você me conhece, esse canal ele é um canal sobre reflexões e nós também usamos a Bíblia para refletir sobre a nossa vida, principalmente, né, reflexões bíblicas. Eu quero traçar para nós algo muito interessante que fez eu pensar assim nesse filme em relação, né, os nossos relacionamentos familiares. E há um versículo muito interessante que tem na Bíblia sobre isso, porque o que esse filme retrata? Esse filme retrata assim uma carência, uma ausência dessa personagem principal que é a Lily em relação ao pai dela. O pai dela é alguém assim meio egoísta, ausente, não é um bom pai. Resumindo, não é um bom pai. Só que o interessante é que no decorrer da história, a Lily conhece um homem, né, com o mesmo nome do pai, que ela fica muito amiga desse homem, né? Ela sente um carinho ali, uma reciprocidade na relação, que é o que deveria ser a relação dela com o pai dela mesmo, né? Enfim, e fez eu pensar assim num versículo bíblico pra gente refletir nesse vídeo de hoje. Então, o primeiro ponto é assim: se você tem a Netflix, se você não assistiu esse Um Pai para Lily, esse filme, te encorajo a assistir, porque é legal a gente entrar em contato com essa arte, né, que nos beneficia, que nos edifica, que faz a gente pensar na nossa vida, às vezes retrata coisas que a gente mesmo já vivenciou, ou que faz a gente até mesmo ter mais empatia pela dor das pessoas. A arte tem esse poder, né, de nos tornar mais sensíveis. E o filme é uma obra de arte, esse filme é muito bom, então eu te encorajo a assistir. E o outro ponto principal desse vídeo é a reflexão a respeito de um trecho da Bíblia que está no livro de Provérbios, o capítulo 18, o versículo 24. É um trecho um pouco conhecido, mas é muito interessante assim para a gente pensar sobre esse trecho. Ó, diz o seguinte: quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais apegado que um irmão. É a segunda parte desse versículo que eu quero que a gente se atente, que é essa parte que diz, ó, existe amigo mais chegado, mais apegado que um irmão. Então eu quero te dizer o seguinte aqui nesse vídeo, uma esperança para ti, para mim, para todos nós, porque a gente não escolhe a família que a gente chega ao mundo, né? Aonde a gente cai de paraquedas naquela família que daqui a pouco a gente
não se encaixa, a gente não se sente amado, a gente não se sente querido, a gente não se sente compreendido, em que a gente cresce e a gente percebe que os papéis estão disfuncionais, né? Como aconteceu com a Lily. Demorou, ela ficou muito tempo reprimindo ali aquela ausência, tentando camuflar a dor, mas em dado momento ela se dá conta, opa, tá errado, meu pai não deveria ter esse comportamento. Olha só que legal que é a atitude desse novo amigo que eu fiz. Essa deveria ser a atitude de um pai, né? De um pai verdadeiro, da função de um pai. E quem sabe você está me escutando e você também vive essa realidade. Você pensa assim, poxa vida, minha família é toda bagunçada. Eu tô aqui nessa casa, mas eu não sinto que a minha mãe me apoie, não sinto que a minha mãe me valorize, ou que o meu pai, ou enfim, né? Ou daqui a pouco você, que nem eu, já tem a sua família, já tem seus filhos, já tem seu marido, sua esposa, mas nós carregamos essas lacunas, essas ausências, esses traumas, né, da nossa infância. E que daqui a pouco, quando a gente para pensar, a gente pensa assim, poxa, opa, isso fez falta na minha vida. Mas a boa notícia, como fala a palavra de Deus e como também colocou esse filme de uma forma tão bonita, tão sensível, que a Lily, ela conseguiu se encontrar, talvez se elaborar suas faltas, né, seus traumas, nessa relação desse novo amigo que ela fez, né? E que são pessoas que chegam na nossa vida para somar, né? Nós somarmos com a pessoa e vice-versa, né? Uma via de mão dupla. Amigo mais chegado que um irmão. Que a gente, como eu falei, a gente não decide aonde a gente chega, a gente não decide a família que a gente vai pertencer. Mas na nossa vida, quantos presentes são dados aí nas relações de amizade, pessoas que ao longo do caminho a gente vai conhecendo. E eu quero então te dar essa boa notícia, como a palavra de Deus fala e como esse filme bem retratou, né? Que se você está se sentindo carente, ausente, assim, né, dessa relação saudável e gostosa com um irmão, com um pai, com uma mãe, claro que as marcas ficam, né? A ausência fica, mas que você possa se sentir assim abençoado e com uma esperança renovada de que novas pessoas vão surgir na tua vida. Deus vai colocar esses presentes maravilhosos que são os amigos, né? Mais chegado que irmão. Se você ainda não tem isso na sua vida, pense o seguinte: será que você mesmo está tendo uma atitude assim, ó, de ressalva, de medo, de proteção? Porque às vezes inconscientemente a gente, com medo de se machucar, a gente vai construindo assim um escudo na nossa volta, né? Uma proteção, sem permitir que as pessoas tenham acesso a nós. Então, primeiro avalie isso, se você mesmo com as suas atitudes não está impedindo aí novas amizades, pessoas se aproximarem da sua vida. E outra coisa muito importante também, peça ao Senhor que se você daqui a pouco não vê a possibilidade de reajustar as relações dentro da sua família de origem, peça ao Senhor esses presentes maravilhosos que são os amigos mais chegados que irmãos. Não pense assim, a gente não pode mais confiar em ninguém nesse mundo, ninguém presta, ninguém é confiável, as pessoas cada vez mais egoístas, não querem o bem de ninguém. Não pense dessa forma negativa, essa forma pessimista. Acredite, ainda há bondade no ser humano, ainda há pessoas boas, ainda existem bons amigos verdadeiros que não vão estar falando mal de ti pelas costas, invejando. Isso tudo existe ainda, está disponível. Vamos pedir ao Senhor que nos dê amigos mais chegados que irmãos. E vamos viver dessa forma como a Bíblia fala, né? Nessa esperança que se a gente às vezes não tem um irmão
que é chegado, né, um familiar que é chegado, a gente pode ter amigos mais chegados que irmãos. Então, pense sobre isso, veja esse filme que é muito legal, muito edificante e pense aí nessa reflexão nesse trecho bíblico. Abraço e até o próximo vídeo.